Olá, está começando o podcast Excelentíssimos Amigos, onde você fica por dentro das melhores estratégias para sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da Faculdade de Direito. Meu nome é Roberto, mestre em Direito e profissional de informática há mais de 30 anos. Neste episódio, eu vou falar como transformar a pressão familiar sobre o estudante de direito quando o assunto é a atividade profissional em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da Faculdade de Direito. Nesse episódio, eu não vou falar sobre a pressão psicológica, que é um assunto muito sério e deve ser acompanhado por um profissional dessa área. Inclusive, se algum assunto tratado aqui te trouxer desconforto emocional, procure um psicólogo para que ele te ajude a lidar com essa situação. Porque cuidar da saúde mental é fundamental e contar com um especialista faz toda a diferença. O tema desse episódio é a pressão familiar frequente sobre os alunos do curso de Direito, porque em toda família tem alguém com um problema que precisa resolver, mas acaba adiando pelos mais variados motivos. Até que alguém inicia o curso de Direito e passa a ser a pessoa mais procurada para responder todo tipo de pergunta. Até aí, tudo bem, porque o operador do direito precisa estar sempre pronto para responder às perguntas que as pessoas fazem. Encontrar pessoas com problemas para resolver é algo que vai fazer parte da sua rotina profissional. A pressão só começa a se tornar um problema quando as relações familiares e profissionais se misturam e o parente em questão passa a pensar que as coisas não são como elas realmente são. Isso costuma acontecer quando os familiares imaginam que, ao fazerem cobranças e perguntas a respeito do procedimento sob os seus cuidados, estariam te ajudando a ganhar experiência e que isso seria pagamento suficiente pelo seu trabalho. Por isso, é importante saber lidar com a pressão familiar relacionada ao exercício da profissão para que o convívio entre as pessoas do seu parentesco não seja contaminado com os problemas burocráticos que você está ajudando a resolver. A pressão familiar acontece quando situações complicadas são levadas por parentes ao estudante de direito para que ele responda juridicamente a respeito de um assunto que raramente teve contato acadêmico. Desde dúvidas de direito do consumidor, passando por questões trabalhistas, até as mais delicadas de se tratar em família, a respeito de sucessões. Os parentes costumam fazer perguntas sobre questões legais, esperando que o estudante tenha respostas prontas. Isso pode ser estressante, especialmente quando o aluno ainda está aprendendo. Essas consultas não raramente vêm acompanhadas da justificativa de que se trata de uma ajuda para o estudante já ir praticando a sua profissão. Além disso, os familiares podem pedir ao estudante que os represente legalmente em questões menores, como disputas de vizinhança. Isso pode ser desafiador, porque o aluno ainda está em formação. Outro tipo de pressão também pode ocorrer em famílias em que já existem outros profissionais na área e então surgem as comparações entre eles e aquele que ainda está estudando, mesmo que seja uma comparação implícita. No contexto profissional, é comum que os parentes confundam a atitude de cobrança constante e de retorno insistente a esse mesmo assunto com um tipo de preocupação com o futuro. Muitas vezes, os parentes, movidos por um desejo genuíno de ver o sucesso dos seus filhos, sobrinhos e primos, acabam manifestando uma preocupação insistente e muito incômoda para quem está sendo acompanhado. Especialmente aqueles que não estão acostumados com o mundo jurídico, tendem a acreditar que um estudante de direito consegue possuir conhecimento absoluto sobre todas as nuances da lei e que seria capaz de dar respostas exatas para problemas complexos e multifacetados. Mas é preciso reconhecer que a realidade é complexa e cheia de desafios, e o estudante de direito não pode ser visto como uma enciclopédia capaz de resolver qualquer questão, porque a prática do direito envolve contextos que vão além do que está escrito nos livros. Portanto, ao se sentir pressionado por alguém da sua família,
Pergunte se aquela conduta representa alguma preocupação com o seu futuro. E se a resposta for positiva, tranquilize a pessoa, agradeça o cuidado e responda que você está fazendo o melhor que ela pode esperar. Se algum parente não consegue diferenciar o que é preocupação com o futuro e o que é pressão familiar, é bom explicar, com todo respeito a essa pessoa, que as cobranças, as expectativas elevadas, as comparações com outros membros da família e a insistência em carreiras específicas, embora possam ser atitudes movidas pelo sentimento de preocupação com o seu futuro, acabam gerando consequências psicológicas ruins para você. Por outro lado, cuidado e planejamento são sempre bem-vindos quando o assunto é pensar no seu futuro profissional, desde que eles contem com a sua concordância e a sua participação. A preocupação com o futuro se demonstra por meio de uma ajuda efetiva, não vinculada à contraprestação. Ou seja, se algum familiar se preocupa efetivamente com o seu futuro, ele te ajuda a construí-lo, sem a necessidade de que você resolva algum problema para ele. Existe um jeito errado de lidar com a pressão familiar para a solução de casos jurídicos, que é tentar resistir à pressão passivamente e sem a ajuda de um psicólogo ou psicóloga. Nesse caso, embora você se esforce para evitar o atrito entre os seus familiares, a insistência deles nos assuntos que te pressionam pode gerar uma tensão nessas relações e isso acaba gerando conflitos completamente indesejados. Sem necessariamente a intenção de causar desconforto, os parentes costumam fazer comparações entre membros da família, na tentativa, por exemplo, de fornecerem exemplos de sucesso para quem está começando a carreira. Esse tipo de atitude não leva em conta a autenticidade de quem está sendo exposto à comparação e a experiência acaba sendo muito desagradável. Infelizmente, nem sempre o familiar entende a inconveniência ou aceita que esteja produzindo sofrimento psicológico prejudicial e desnecessário. Além disso, a família pode nutrir algumas expectativas em relação ao desempenho acadêmico, à carreira e a relacionamentos. Isso possui desdobramentos na limitação da liberdade de escolha de cada um. Quando esses problemas são levados ao extremo, as relações podem se tornar tóxicas e o ambiente familiar deixa de ser um porto seguro, causando um impacto na sua saúde mental, principalmente pela produção de ansiedade e estresse. Em todos esses casos, o jeito errado é lidar com isso tudo passivamente e sem a ajuda de um psicólogo. Por outro lado, você pode tratar a pressão familiar de forma proativa, identificando de forma respeitosa as atitudes inconvenientes de cada parente e se propondo a ajudar os familiares a resolverem suas questões jurídicas, na medida do possível, sem violar o Estatuto da Advocacia ou o Código de Ética da OAB. Você pode começar reunindo toda a documentação necessária para que, se possível, ele próprio consiga solucionar o problema. Em todo caso, se a via extrajudicial não for possível e você perceber a necessidade de se ajuizar uma ação judicial, informe que a presença de um advogado será legalmente indispensável. Então você pode ter preparada, desde o primeiro momento, a indicação de um escritório de sua confiança, que tenha profissionais experientes nessa questão jurídica para quem você irá entregar toda a documentação produzida e o seu familiar, se concordar, é claro, contratar aquele advogado. Depois da contratação do escritório parceiro, tranquilize o seu parente, mostrando a ele que se você puder acompanhar o trabalho dos profissionais com casos reais, terá uma grande oportunidade para também se desenvolver juridicamente, em especial porque poderá conciliar a prática com o ensino teórico da sua faculdade. A presença de um advogado ou advogada será fundamental para reduzir o nível das cobranças feitas diretamente sobre você, sem dizer que vai te permitir dar maior atenção nos estudos, a evitar conflitos familiares e, o que é melhor, a sua ajuda com a produção dos documentos, tanto para o seu familiar quanto para o escritório da sua confiança, pode e deve ser vista como uma atividade profissional e que deve, portanto, ser devidamente remunerada. É claro que, em muitos casos, haverá resistência a que problemas familiares sejam tratados por um advogado que seus parentes não conhecem. É possível que alguém diga que o trato desses problemas dentro do ambiente familiar seja até mesmo uma questão de honra.
Porém, o fato é que ninguém está livre de acabar sendo processado judicialmente e acabar precisando contar com os serviços de um advogado ou advogada. Então, tanto melhor que esse profissional seja indicado por alguém com o legítimo interesse de acompanhar o trabalho sendo realizado, conferindo o que está sendo dito pelo profissional com as disposições da lei, da doutrina e da jurisprudência, coisas que são verdadeiros mistérios para a maior parte das pessoas. Outra coisa que se pode dizer é que a contratação de um profissional externo muitas vezes é mais cara do que resolver os problemas internamente. De fato, contratar um advogado ou advogada acarreta a necessidade do pagamento de honorários, que podem ser elevados para muitas pessoas. Porém, a tentativa de solução interna também tem seus custos, ainda que não sejam financeiros. Tentar conciliar interesses diferentes dentro do ambiente familiar, em que essas pessoas possuem laços afetivos umas com as outras, nunca ocorre sem um grande gasto de energia e abalos emocionais. Então, o custo financeiro de um profissional, por mais elevado que possa parecer, protege o familiar que estaria na posição ingrata de apresentar os limites legais para as pessoas queridas. Além disso, nem sempre o advogado, por mais bem qualificado que seja, consegue conquistar a confiança dos familiares para a solução de seus problemas jurídicos, mesmo que ele seja indicado por você com as melhores referências. Nesse caso, não há o que fazer, pois a relação entre o cliente e o advogado ou advogada é basicamente de confiança. Se ela não existe, não é possível sequer assinar o instrumento de mandato. Porém, se o seu parente não concorda em contratar o profissional que você indicou, tente indicar outra pessoa, ou mesmo diga para que ele encontre alguém em quem confie para que você acompanhe, deixando claro que, daquele ponto em diante, você não tem como dar continuidade a qualquer movimento, sem que um profissional inscrito na OAB esteja envolvido. Um pequeno passo para você conseguir, então, sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da faculdade de Direito, é perceber a pressão familiar como oportunidade. A preocupação dos seus familiares com o seu futuro é o melhor ingrediente para você oferecer a eles mesmos os seus serviços profissionais não privativos de advocacia e que são fundamentais para qualquer solução de problema administrativo ou até mesmo judicial. Então, aproveite as perguntas sobre temas jurídicos que ainda não domina para aprimorar as suas pesquisas e para encontrar escritórios qualificados para indicar. Em todas as hipóteses possíveis, a preparação de documentos será indispensável e você será a referência para essa etapa. Aproveite a oportunidade e transforme o problema da pressão familiar em até R$ 6.750 já no primeiro ano da faculdade de Direito. Então, a gente fica por aqui. Agora é contigo. Vai lá.